Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua convivência todos os anos aqui conosco, há 7 anos, né? 7 anos aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Eu sempre faço esse agradecimento de coração, porque vocês são os responsáveis por nós estarmos aqui todas as semanas, porque vocês nos permitem entrar na sua casa todas as semanas. Muito obrigado por esse carinho e também um agradecimento especial por esse contato que vocês fazem normalmente conosco aqui através da TV, dando sugestões, fazendo críticas. Tudo isso é para o nosso crescimento. Muito obrigado. Bem, também não esquecendo dos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Imobiliária Modelo, há 30 anos no mercado de Santa Maria. Intexol, soluções inteligentes em aquecimento. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. E Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. Muito obrigado aos nossos apoiadores que possibilitam nós estarmos aqui em contato com vocês. Vocês estão vendo que hoje, novamente, nós estamos aqui no nosso estúdio, né? Com mais um convidado. E uma história muito legal que vocês tomarão conhecimento hoje de como se deu a vida, como se deu a caminhada deste convidado e que nós vamos falar aqui de uma família, de um empreendimento conhecidíssimo de Santa Maria. Nós estamos recebendo aqui o Roberto Alf. Roberto é natural de Porto Alegre, está chegando aqui em Santa Maria, mas eu quero que ele conte para nós a sua história e depois eu vou fazer algumas conexões aí que vocês vão entender depois o motivo. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? A gente sabe que tu estás aí ainda meio que dentro de uma... Maior do que a ponte aérea. Maior do que a ponte aérea, né? Voando, passa muito tempo voando aí. Exatamente. Mas muito legal, Roberto. Então, assim, eu quero agradecer a tua vinda no nosso programa e já dizer que a gente ficou bastante impressionado com os teus objetivos, com o teu planejamento com Santa Maria, né, que a comunidade até agora, os nossos telespectadores não estão entendendo muito bem. É uma surpresa, né? Mas é uma surpresa, mas eu quero agradecer e antes eu quero saber um pouquinho da história do Roberto, né? Como é que o Roberto veio parar aqui em Santa Maria nesse período? Então tá bom, vamos começar a fazer um
um breve comentário Legal. aqui do Roberto. Obrigado de novo pelo espaço, tá? Acho que é importante. Acho que o projeto final, que todos nós temos que, como mente, né, é sempre projetar a sociedade como maior do que quando a gente recebeu, né? Legal. E eu acho que esse foi o legado que meu pai me passou. Eu sou Roberto Alfi, venho de uma família de porto-alegrenses, né, imigrantes alemães, vieram do Vale ali do Triunfo, né, fomos avançando em direção a Porto Alegre até que chegamos em Porto Alegre. Meu pai é auditor da Receita Federal, trabalhou com a dona Elza, que era a filha do seu Vitório Causo, né? Dono da funerária Causo, e daí vários empreendimentos foram se formando ali, mas a funerária Causo é uma empresa com mais de 100 anos de tradição, vinculado muito forte à cidade, tem um vínculo muito, né, pessoal ali das pessoas, né? E a dona Elza, como ela não tinha filhos, ela acabou deixando para o meu pai, que era um filho de criação dela. Então aí, Roberto, que vem essa aproximação aí com o teu pai. Exatamente, essa aproximação do pai veio por uma herança, como ela não tinha filhos, né? O pai sempre foi uma pessoa muito dedicada a ela, por ela não ter filhos, ela sempre precisou de alguma ajuda, eles se conheceram durante o trabalho na Receita Federal. O Ciro, que era marido dela, também trabalhou lá na Receita junto com eles, né? E aí veio uma familiaridade muito grande. Eu mesmo me considero meio neto adotado dela, porque por muitos anos eu ia na casa dela trabalhar, fazer trabalhos com computador, e o primeiro computador que eu mexi na minha vida foi na casa dela. Foi na casa dela. Ela tinha um pouco mais de condições, ela comprou um computador nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, e as minhas aulas de computador eram na casa dela. Então eu fazia programação, isso aí, fazia que idade Excel. tu tinhas nessa época aí, Roberto? 11, 12 anos, Imagina. cara. E foi um bom tempo que eu passei na casa dela fazendo esse trabalho, né? E aí a gente vai se apegando, né? Meu pai já era muito apegado a ela, minha mãe já era muito apegada a ela. E aí a história familiar das nossas famílias se cruzaram nesse tangente aqui. Sim. E nunca mais se separaram, né? Até o falecimento do casal, né? E aí, por natural, ela deixou a herança para o meu pai, a herança da funerária, né? Sim. Na verdade, eu vou dizer que é mais que uma herança, que é um legado, né? O legado da funerária, porque são 100 anos de tradição, é a questão das famílias que trabalham lá, né? Então, tem todo este legado que foi deixado ao meu pai. E aí a gente, como família, tenta administrar isso junto com os outros sócios, né? Certo. Mas o legado é este. Por muito tempo eu tive um pouco afastado aqui até do estado, né? Por questões de trabalho eu fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo desde 2005, né? No setor bancário. Então eu comecei em 2001 num banco internacional, e aí as oportunidades foram surgindo, né? Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul me exportou, né? Fez peso na balança. Sabe que, aliás, nós temos uma história muito interessante nesse sentido, que nós somos aí um estado exportador e Santa Maria como um município exportador também aí, que é muito interessante isso. Me possibilitou o último dos bancos que eu trabalhei conhecer muito da gauchada que mora no Mato Grosso do Sul, aí, né? E a brincadeira é que a gente está contornando o Brasil, né? Isso. E aí, quando contornar, os desafios são outros. A gente vai exportar para outros lugares, Verdade. Né? França, Alemanha, Que bacana. Mas, enfim, muitos dos meus colegas de faculdade foram para lá. O mercado realmente é muito mais dinâmico que Porto Alegre, né? E as funções que a gente vai se especializando à medida que vai tendo mais espaço naturalmente em São Paulo. Então a gente formou um grupo de amigos, quase todos da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul foram para lá, e acabei trabalhando lá de 2005 até 2018, ano passado, quando eu pedi demissão do trabalho, para seguir uma carreira solo, eu costumo dizer, certo. né? Sim. Eu tinha alguns projetos pessoais, né, vinculados a empresas de mundo digital, e também o meu pai, com um pouco mais de saúde debilitada, eu precisava ajudar ele nesse legado que ele acabou recebendo da funerária, né? Então acabei me aproximando um pouco mais aí, como você falou, da cidade de Santa Maria, né? Que é tentar fazer com que esse legado ele se transforme em algo positivo para a sociedade, certo. né? Trabalhando com afinco e fazendo com que as oportunidades e a própria sociedade reconheça, né, como ela já, graças a Deus, reconhece a funerária Causo como uma funerária muito boa e qualificada e com ótimos recursos aqui em Santa Maria, para a gente poder fazer esse trabalho. Maravilha. Roberto, aquele dia que nós conversamos, né, e que a gente teve essa ideia de nós estarmos aqui hoje conversando e expondo isso, isto surgiu lá, né, no nosso gabinete de trazer aqui, porque justamente depois vocês vão entender
a motivação final, né, desse bate-papo com o Roberto. Roberto, onde é que entra o Coronel Hermito na questão Causo? Ele era irmão de criação da dona Elza, né? E ele era sócio dela, por fato, né? Alguns filhos ainda o são, né? Sócios da empresa, né? E o Coronel Hermito, eu acho que tem uma presença fundamental na questão do engrandecimento da funerária Causo, né? Porque a funerária era uma empresa extremamente familiar, né? E a partir de uma administração vamos dizer assim, primordial dele, né? E a questão de contatos que ele tinha e como um membro eloquente da sociedade, né? Muitas pessoas procuravam ele a respeito de conceitos e de mais fatos, né? Correto. E ele acabou se transformando, eu acho que num referencial aqui em Santa Maria, né? É importante, eu acho que agora ficou muito importante a tua palavra, né? Referencial, por quê? Porque como tu sabes, né? Tu tens aí uma vida, uma parte da tua vida dentro da questão militar, porque tu fizeste colégio militar, né? Durante um período muito grande, estudou no colégio militar. Então tu é enquadrado, né, Roberto? Tu é totalmente enquadrado. Então, perfeito e bem lembrado e bem vinculado. Né? Exato. Foram 7 anos de colégio militar, né? Então, que modificaram a minha visão de vida, né? A gente não é egresso de uma família de militares, né? Mas acabou virando uma família de militares, né? Eu estudei 7 anos no colégio militar, como eu te comentei, e o meu irmão quase seguiu carreira, né? Ele foi até a SpaceX em Campinas e quando ele estava na MAN, aconteceram algumas oportunidades na vida dele, ele acabou se retirando da vida militar. Mas a gente, uma vez militar, não tem como ser ex-militar, verdade, né? Quer dizer, está enquadrado, como você falou, né? Enquadrado. E a nossa proposta é sempre ter esses valores sempre em mente, né? Que são valores presentes na vida da gente, como ética, satisfação, criação de valor para a sociedade, né? Então são valores que se embrenham na pele, como, né, a gente costuma dizer, e não saem mais. Roberto, aquele dia que nós conversamos, eu até chamei a atenção nesse aspecto envolvendo o Coronel Hermito, porque nós, como Brigada Militar, né, nós conhecemos o Coronel Hermito, eu conheci o Coronel Hermito, já o Coronel na reserva, mas ligado assim, de forma muito arraigada na questão Causo. Então, como nós temos aqui em Santa Maria uma guarnição da Brigada Militar e também do Exército Brasileiro muito forte, o Coronel Hermito fazia então todo esse contato, né, esse contato prévio, ligando a marca Causo com os homens e mulheres da Brigada Militar e do Exército Brasileiro. Então, com isso, o Coronel Hermito foi muito ligado a esta empresa, né? Até tem algumas histórias aí envolvendo o Coronel Hermito e tudo mais, e que nos deixou muita saudade. Né? Isso a gente gostaria de resgatar. É um valor importante, eu acho, não só para a empresa, quanto que eu entendo um pouco para a sociedade, né? A sociedade vive ciclos, né? Por um tempo a gente esteve afastado por questões societárias, mas eu acho que é bom para a sociedade poder reviver algumas coisas boas que ela teve, né? E entre as quais eu acho que essa presença da funerária Causo dentro desse meio militar, né? E aí enquadra toda a família, como você falou, né? De bombeiros, a brigadianos, a militares. Correto. Todos os vinculados, inclusive seus familiares, né? Porque isso é uma família. Não tem dúvida, não tem dúvida. E esse é um valor que a gente gostaria muito de resgatar, porque para a funerária Causo, como você falou, ela por muito tempo trabalhou isso, foi parte do DNA dela por muito tempo, né? Então nada mais certo do que a gente voltar às origens, né? Perfeito. Entender e vincular e trabalhar, porque ali tem valor, né? É uma plantinha que está ali encolhida, mas se você botar uma água, ela brocha com uma naturalidade muito grande. E uma coisa importante de tudo isso, Roberto, é a questão envolvendo a marca, né? E ela dá ela te dá um nome, uma credibilidade muito grande. Claro. E evidentemente que quando nós pensamos nisso, ou seja, um dia todos nós vamos precisar desta empresa. Né? Pois é. De um jeito ou de outro nós vamos precisar dessa empresa. E antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, já estão nos avisando do encerramento, tem um fato importantíssimo que eu gostaria de dividir contigo, que aconteceu na semana que passou. Nós tivemos envolvidos aí com uma questão funeral e uma pessoa que estava presente nesse local, ela fez uma observação para mim, né, e disse o seguinte, que ela chegou na empresa, né, lá na funerária Causo,
e nunca tinha feito esse tipo de situação, enfim, que é uma questão dolorosa e que tem que ser uma pessoa bem pé no chão para chegar e tomar essas decisões, enfim, né? E a surpresa que ele teve foi o seguinte: depois que ele resolveu tudo que tinha que resolver na empresa, ele disse assim: vem cá, e como é que é a questão? Não tem a questão de pagamento, nada agora, vocês primeiro resolvam tudo que tem que resolver e amanhã ou depois nós voltamos a falar desse assunto. Então, com isso, Roberto, eu quero deixar aqui bem claro, porque o meu convívio com a Causo, ela vem de muitos anos, né? São mais de 20 anos que eu tenho esse convívio, justamente por aquilo que eu te falei a respeito do Coronel Hermito, e que nos dá essa tranquilidade num momento que é de bastante dificuldade para uma questão familiar. Então, eu quero dividir isso contigo, que eu ouvi, né, de uma pessoa, e eu disse assim: olha, para mim isso não é surpresa, né? Agora, para a pessoa foi. Então, eu já deixo aqui bem registrado esta equipe que trabalha hoje com vocês lá e que fazem a diferença. A gente entende que esse momento é um momento muito dolorido, né? E se ele não tratado conforme, né, o deve ser feito, né, ele se torna um pouco mais doído, tem dúvida, né? Não tem dúvida. Então, graças a Deus, a gente conta com profissionais extremamente qualificados para receber e dar esse carinho necessário, né? A gente foi super inovador aqui na cidade em colocar assistentes sociais, inclusive, para ajudar no trato dessa questão. Correto. De entender. Elas estão à disposição sempre nas capelas lá que a gente administra também. Então, não só os nossos funerais, às vezes acaba atendendo outros, né? Por uma questão de solidariedade, né? Não tem como, neste momento, a gente tá bem. Então, a gente precisa de ajuda. E às vezes, o que a gente puder fornecer e o tiver nas nossas mãos, a gente vai fazer. Acredito sim que este é um dos momentos em que mais nós precisamos de ajuda, né? Então, aí vem toda uma estrutura de vocês, com todas essas equipes que tu falaste aí, que nos conforta muito. Nós vamos fazer um intervalo, Roberto, depois no segundo bloco nós vamos falar especificamente aí dos teus projetos e tudo mais dentro desse resgate, da continuidade do crescimento Causo, tá bem? Legal, ótimo, obrigado. Maravilha. Bem, pessoal, vocês estão vendo que é um assunto interessantíssimo, porque nós estamos envolvidos de forma direta com a questão Causo. Causo faz parte da história de Santa Maria, né? Como disse o Roberto, muitos e muitos anos a Causo está presente. Infelizmente, ela nos remete para uma situação nominal de momentos difíceis, mas é justamente aí que nós reconhecemos quem está do nosso lado, quem está nos apoiando. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui o Roberto, e agora no segundo bloco ele vai nos explicar algumas boas notícias, bons projetos que ele está trazendo e introduzindo dentro de tudo isso que já está acontecendo na Causo, tá bem? Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar?
em quem confiar. É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Bom, estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Vocês que assistiram o primeiro bloco, nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o Roberto Alf. Roberto Alf, que é oriundo da família que herdou, né, toda a questão envolvendo a empresa Causo, e que o Roberto normalmente está vinculado com São Paulo ainda, está fazendo como nós brincamos aqui no primeiro bloco, ele está em constante ponte aérea São Paulo-Santa Maria, mas é jovem, está trazendo umas ideias muito importantes, mas também uma coisa legal que é o resgate, né? Ele está resgatando a questão da valorização de algumas profissões, a valorização de quem realmente presta o seu serviço, empenha a sua palavra, empenha o seu dia a dia em função de uma comunidade. É mais ou menos isso aí, Roberto? Exatamente, Vargas. Resgatando, acho que todos os valores que eu obtive na vida, né, valores éticos, morais, né, eu acho que a gente tem que retribuir a quem dá mais, né? E acho que no Brasil a gente acaba valorizando algumas classes que são de mais importantes para a gente, mas que elas não são percebidas, né? O primeiro resgate natural que a gente tinha pensado, e até foi quando a gente começou a conversar, que é a questão militar, né? Classes como bombeiros, né, policiais militares, são essenciais para a sociedade, né? A segurança, ela vem em primeiro lugar, né? Ela é super importante, mas ela é uma classe que hoje ela não tem o respaldo social que ela já teve no passado, né? Então, de novo, buscando no DNA da Causo, né, da funerária Causo, junto com buscando o que a gente pode fazer de melhor, né? Eu, como administrador formado na Universidade Federal, penso em valores, penso em dinâmica, penso em orientação, né? Valores que a empresa pode se criar em cima da ética, né? Então, o que a gente gostaria de fazer é estender os nossos serviços, ou o que for o melhor possível promover, né, para essas classes hoje que não têm tanto reconhecimento da sociedade, e algumas até, na verdade, estão em situação até crítica, né? E fazer isso com mais uma naturalidade, para que a sociedade possa tentar entender de que essas classes são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo, né? Então a gente comentou aqui naquele dia as questões dos policiais, dos bombeiros, né? Ouso aqui a ampliar um pouco esse quórum aqui, trazer os professores para esse jogo, né? Olha aí, que eu acho que são outros assim, ó, que de extrema importância e que às vezes são esquecidos, para não dizer quase que sempre. Pois é, e que são de uma necessidade básica da sociedade, né? Fundamental. Uma sociedade não desenvolve sem professores, né? Quem desenvolve tudo são eles, né? Quem ensina são eles, né? Todos nós que estamos aqui agora tivemos os nossos professores lá. E a gente vê outras culturas que valorizam, onde os professores são normalmente os melhores alunos porque eles são os professores dos professores, né? Verdade. Aqui a gente acaba não tendo essa valorização. Mas essa classe é extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade. E apesar de todas as dificuldades que ela tem hoje no dia a dia, do desempenho dela, como falta de recursos, falta de material, né? Eles ainda desempenham com extrema nobreza, vamos dizer assim, né? Esse trabalho. Assim como os policiais, bombeiros estão na mesma categoria por causa da questão do Estado, né? Das finanças do Estado, né? Mas o que a gente gostaria aqui de fazer esse resgate é tentar tratar com mais carinho isso, né? Nesse momento de novo, dentro da empresa que a gente tem, né?
o que a gente pode fazer é tratar com o máximo carinho esse público. E aí não só o professor ou os militares, mas os amigos, né, dessas profissões que procurarem a gente ou estiverem junto com a gente, né, e a gente puder fazer realmente algo de diferente para essas pessoas aí. Muito bacana. Porque a gente gostaria de valorizar isso, né? É importante essa valorização. A gente vê em outros países do mundo o quanto algumas profissões são valorizadas, né? Em algumas apresentações nos Estados Unidos, em alguns shows, né? Isso. Como o SeaWorld, por exemplo, a primeira coisa que as pessoas fazem é bater continência para todos os militares do recinto. Que né? estão cumprindo a missão lá. Que estão cumprindo a missão, mas que estão cumprindo a missão aqui, lá, em qualquer lugar, mas todos aqueles que já passaram pelo seu período, né? E aí você vê uma sociedade que entende para onde ela está indo, né? Então é isso, uma continência aos professores, uma continência aos militares, né? Pelo trabalho prestado à sociedade. Sim. E é isso que a gente gostaria de resgatar, é tentar fazer com que essas pessoas consigam obter o máximo possível de carinho dentro daquilo que a gente puder oferecer nesse momento de extrema dor, né? Dos seus familiares. Então o que a gente puder fazer é nossa obrigação, vamos dizer assim. Roberto, porque é o seguinte, em determinados momentos, e dentro da minha profissão, né, da escola que eu venho, são alguns momentos de extrema dificuldade que nós vivenciamos durante o período em que estávamos na atividade, né, como policial militar. Nós vimos assim que a gente faz a analogia aí de colar placa, né? Ou seja, o sujeito paralisa diante daquilo, ele não sabe se ele anda para frente, se ele volta, enfim, ele cola realmente as placas. E aí é neste momento em que precisa ter alguém, né, que pegue no meu braço e que me conduza, né? E que fale algumas coisas importantes. Olha, vem aqui, senta, calma, perfeito, vamos aqui, vamos por ali. Porque naquele momento, talvez não, com certeza que nós nunca esperamos algumas situações e nós automaticamente entramos em choque, né? Então aí vem a importância, né, de uma empresa com credibilidade, uma empresa que tem o know-how, né, em condições de oferecer tudo isso, né? As pessoas que estão trabalhando lá são extremamente treinadas para isso. Claro. E tu falaste agora há pouco a respeito dos bombeiros, me veio na memória, está dentro do nosso cronograma aqui da TV Santa Maria. Nós estaremos trazendo aqui a equipe que foi até Brumadinho. Que ótimo. Né? Eles estiveram, os bombeiros do Rio Grande do Sul contribuíram com uma equipe, tá? E alguns cães saíram aqui de Santa Maria, né, e foram escolhidos aqui em Santa Maria porque os cães são extremamente treinados para este tipo de missão, e eles foram até Brumadinho para se juntarem, né, aquelas equipes que estavam lá. Força de resgate. A força de resgate. Então, assim, uma história muito bacana. Que bacana. Sabe? E eles foram lá e se doaram mesmo. E o pessoal vai assistir aqui na TV Santa Maria toda essa história que eles vão nos contar aqui. E você vê, são histórias que a gente acaba, né, não valorizando, porque eu mesmo não sabia. Olha aí, todo mundo acabou acompanhando lá, etc. Exato. Mas a gente já ouviu falar dos israelenses que foram cedidos, né, mas não ouviram dos locais. Né? Entendeu? E é tão legal porque... desculpa, mas eu tô até um pouco emocionado, porque é nosso, né? Tá aqui. Tá aqui. A gente é capaz de conviver com a pessoa e não saber o bem que ela fez, né? Verdade. Ou o que ela vai fazer ainda, porque imagina, com uma equipe muito bem qualificada, possivelmente vai prestar treinamentos, porque aconteceu exatamente um fato muito catastrófico aqui, mas que ele gera consequências, ele gera aprendizados, né? Então esse aprendizado vai gerar com que essa equipe faça milhões de outras programações. E sabe, Roberto, que no fim acaba um assunto jogando no outro e está dentro do objetivo, né, da CAUSE, isso que tu estás falando. Eles nos contando assim, de forma prévia, né, e depois a comunidade vai ter o conhecimento bem de tudo como aconteceu, mas o fato de que a forma como eles treinaram esses cães, né, o sucesso foi tão grande da missão cumprida lá, que despertou o interesse de outros estados, né, em quererem saber como é a didática, como foi toda a cronologia do treinamento desses cães. Estão vindo a Santa Maria conhecer como é o treinamento, enfim.
E aí vem, Roberto, o aspecto local, como tu falaste, tá? Que a Causo, pela sua credibilidade, pelo nome que se formou, né, dentro da marca Causo, das pessoas saberem, vem cá, não, eu conheço, eu sei, ou seja, eu sou testemunho, né, de que, olha, eu preciso indicar Causo, olha, eu preciso falar Causo. Então, diante disso, é muito interessante, né, que as pessoas tenham esta marca, esta credibilidade de fazerem a indicação, enfim, e saberem que tem alguém do meu lado, né, em que eu possa pedir o socorro, assim como a gente brinca da questão do 190, né? Olha, tá com problema? Diz com o 190 Perfeito. Que vai ter alguém... Vão ter que criar um número. Isso aí, tem que criar um número, verdade. Não, mas a questão é essa, eu acho que a Funerária Causo, por todos os anos de tradição, de vínculo com a cidade, eu estava vendo agora o jornal, vocês recentemente fizeram 160 anos, né? Isso. A Causo tem 109. Olha aí. Então, tudo que Santa Maria viveu, a Funerária Causo viveu junto. Tu imagina? Né? Então, ainda que não esteja na minha memória, porque eu não sou morador local, etc., mas isso vai passando muito rápido. Eu já vi milhões de histórias lá dentro, eu vou vendo os funcionários comentar, e cada história eu me aproximo mais da empresa. É impressionante como as histórias contadas, elas vão mexendo com a gente, elas vão, né, trazendo o novo desafio à frente, né? E aí é reforçar, então, tudo aquilo que a gente tem de valor, né? Já que a gente é uma empresa que vai prestar um serviço no momento talvez de maior dificuldade que as pessoas possam passar, né? Porque ainda que a gente espera a morte, né? Ela é uma questão... Nós não aceitamos, né? Não aceitamos, é difícil. E o rito de passagem ele é importantíssimo para o aceite. Né? Então ele não sendo feito devidamente, ele gera impactos posteriores. Exatamente, né? Pode até surgir aí daqui um pouco uma sequela, enfim, alguma coisa desse tipo. Então nós, como profissionais qualificados lá, temos todo o cuidado para tratar isso da melhor forma possível, sem o menor trauma possível, né? Para que as pessoas consigam superar isso de uma forma mais efusiva possível, né? Correto. Me chama a atenção, Roberto, dentro dessa estrutura toda, de que as pessoas, elas não querem aceitar. O não querer aceitar me reportou aqui uma situação que eu falo sempre no nosso programa, que é a questão prevenção. O sujeito, muitas vezes, ele relaxa na sua prevenção porque sempre tem aquela ideia mental de que isso não vai acontecer comigo, né? Acontece com meu vizinho, acontece com outras pessoas, mas comigo não. Então, por exemplo, vem cá, tu tens alguma coisa prevista? Não. Mas nós precisamos, né, dentro deste planejamento de vida, nós precisamos ter o nosso dinheirinho guardado para uma emergência, nós precisamos ter uma chave a mais no meu portão, né? Eu preciso ter mais cuidado quando eu estou saindo do meu carro no estacionamento. Isso se chama prevenção. E quando nós estamos bem trabalhados dentro da prevenção, nós vamos evitar uma série de coisas que podem acontecer a qualquer momento. Então, isso é necessário, não é? E por mais que a gente não goste de pensar, né, acontece, né? Então, a prevenção é a chave do negócio, porque a gente pode cuidar de saúde o máximo possível, né? E aí, num eventual, né, desfavorecimento, vamos dizer assim, da questão, é poder contar com o nosso trabalho lá, que a gente puder fazer para ser o menos traumático possível. Podem contar com a equipe da Funerária Causo, que ela está lá apta e disposta 24 horas por 7. Que bacana. Roberto, eu quero aproveitar esse gancho e eu quero deixar para ti aqui a TV Santa Maria à disposição, né? Ela é uma TV comunitária, ela foi criada com esse sentido, né? Nós temos, tu viste muito bem, nós temos um tempo suficiente dentro do nosso programa para tratarmos desse assunto. Eu não quero esgotar aqui contigo o assunto, né? Se tiver uma outra situação, alguma coisa que tu queiras trazer para nós, né? Faça contato com o nosso pessoal e vamos fazer aqui esse elo de ligação, né? A TV Santa Maria, o que eu digo sempre, agora há pouco mesmo tu falaste que o aniversário da Causo, né? O tempo da Causo e o nosso tempo de Santa Maria, nós podemos dizer assim com toda tranquilidade que a história de Santa Maria se confunde com a história da Causo, ou seja, é muito pouco tempo
né, uma da outra, ou Exato. seja, a Causo faz parte da história de Santa Maria, isso não tem dúvida nenhuma. Então, eu quero que tu fiques muito à vontade, né, no Obrigado. aspecto de necessitando da nossa TV, nós estamos aqui, né, em condições da gente prestar esse serviço, que é este um dos grandes objetivos do nosso programa, né, que é cidadania e segurança pública. Então, hoje tratamos bem, com bastante pompa esse assunto. Muito obrigado a todos vocês, telespectador, pela oportunidade, né? Obrigado, Vargas, por poder expor aqui Prazer. um pouco da questão do que a gente imagina como sociedade, mostrando um pouco dos valores da nossa empresa em relação ao que a gente pensa para Santa Maria, né? E a ideia é fazer com que isso cada vez fique maior dentro de um aspecto de qualidade. Que bacana. Desejo, então, em nome do programa, em nome da TV Santa Maria, sucesso. Obrigado. Tá? E o que reafirmo, necessitando de nós, nos aciona. Muito tá bem? obrigado. Legal. Bem, pessoal, eu, como digo sempre nos finais da nossa programação, eu acredito que nós aqui cumprimos o objetivo deste programa de hoje. Tendo alguma dúvida, alguma coisa, remetam para nós, né? Tendo alguma pergunta para fazer para o Roberto, enfim, alguma dúvida, remetam para nós que imediatamente nós podemos fazer chegar até o Roberto. Nós temos um link agora bem fortificado nesse aspecto. Então, dúvidas, perguntem para nós, se dirijam também até a Causo, onde nós temos lá o endereço, nós vamos passar bem direitinho para vocês, mas já é um endereço bem conhecido, né? Ali na General Neto, pertinho do ginásio nosso do Corinthians. Fiquem à vontade, façam esse contato que é muito importante para nós tirarmos dúvidas, enfim. E agradeço, né, mais uma vez este encontro semanal com todos vocês e vamos permanecer em contato. A questão das sugestões de vocês também. Façam contato com a gente, deem sugestões do que vocês querem ouvir aqui, quem são as pessoas que vocês querem que a gente traga para serem entrevistados, para a gente fazer esse bate-papo legal que a gente faz todas as semanas, tá bem? Desta forma, então, nós encerramos, lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15. Depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 19h, e depois sextas e domingos às 23h, às 11h da noite. Então vocês têm, além da terça, mais 3 repetições, não tem como perder a nossa programação, tá bem? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de cada um e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.